Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hialuronidase. Sejam bem-vindos, todos vocês. É um prazer estar falando com vocês hoje aqui, tá certo? Sobre um assunto tão importante, né, para nós que fazemos preenchedor. Oi, Nath, tudo bem? Olha, devia ter chamado você para discutir aqui comigo. Tenho certeza que seria ótima discussão. Então, gente, sejam bem-vindos. Que bom, Aline! Tudo bem, linda? Vou assistir a de vocês logo em seguida. Então, olha, gente, então é muito bacana falar sobre hialuronidase. Normalmente eu chamo pessoas para falar aqui no canal sobre o assunto. Mas outro dia eu fui estudar sobre a hialuronidase e eu falei, eu acho que eu vou apresentar para vocês o que eu achei, né, na literatura, que eu acho bacana, o que eu achei de realmente que me acrescentou sobre a hialuronidase. Então eu mesma vou falar para vocês um pouquinho desse assunto, tá? Que é um assunto realmente que a gente deveria estudar mais. Infelizmente na literatura não tem tanta coisa quanto deveria ter muito mais coisa sobre a hialuronidase, né? Porque realmente é um assunto extremamente importante para nós, mas infelizmente não tem tanto assim. Mas eu encontrei algumas referências pra gente, inclusive o que eu mais gostei, o artigo que eu mais gostei é brasileiro, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês. Então vamos discutir um pouquinho sobre a hialuronidase, tá certo? Para todos vocês que realmente usam ácido hialurônico todos os dias, eu acho que é o que eu mais faço no consultório. Todos os dias, eu não deixo de usar ácido hialurônico. Então, assim, por usar tanto ácido hialurônico, o mínimo que eu tenho que fazer é saber sobre a hialuronidase, tá certo? Então, vamos lá, eu vou virar a câmera, tá certo? Vou desativar os comentários por enquanto, tá? E aí, depois que eu mostrar pra vocês o que eu separei pra vocês, aí eu ativo os comentários e a gente pode discutir bastante, tá ok? Então vamos lá, eu vou virar a câmera e vou desligar os comentários por enquanto. A imagem tá boa, gente? Tá tudo bem? Só para saber antes de desligar os comentários, a imagem tá bacana? Eu vou primeiro virar a câmera, tá? E aí vocês me falam se tá ok, se a imagem tá bacana, só pra gente poder... Tá certo? A imagem tá boa, tá dando pra ver bem, tá? Então, ok. Então, assim a gente já começa. Isso. Eu vou desativar os comentários por enquanto, tá bom? Isso, para vocês poderem ver. Então, é o seguinte, hialuronidase, né? O que eu acho eu separei para vocês o básico, realmente é o que me acrescenta, o que me acrescentou, tá? O que vocês precisam saber, o que eu precisava saber também, que eu acho bacana, tá? Então, é isso. Eu sou dermatologista, só lembrando, da SBD, tá certo? Então, pensando em hialuronidase, tá? Primeiro, hialuronidase, o nome hialuronidase, tá? Então, hialuro é a abreviatura de hialuronato, tá? Então, idase é um sufixo sobre enzima. Enzima é uma coisa que quebra. Então, hialuronidase quebra do ácido hialurônico, tá? Então, isso é uma coisa básica, tá certo? Então, pensando em ácido hialurônico, né? É um glicosaminoglicano de alto peso molecular, tá? É o principal componente da matriz extracelular, tá? E é composto pelo ácido glucurônico, tá certo? E a glucosaminoglicana. E esses dois fatores estão unidos, né? Por essas ligações betas, tá certo? Então, aonde que a hialuronidase vai agir? Nas ligações beta, tá? Então, a hialuronidase, ela quebra as ligações beta do ácido hialurônico, tá certo? Então, ela quebra as ligações do ácido hialurônico cross-linkado, tá certo? Então, é importante vocês saberem pra gente poder depois entender como ele funciona, tá? Então, esse, gente, é um artigo que eu quero muito que todos vocês leiam, todos vocês. Eu quero parabenizar a minha amiga Ada, que eu tenho muito orgulho de ser brasileira, tá? Que a Ada fez esse artigo muito bacana, tá certo? Que é realmente o que devemos saber sobre a hialuronidase. Esse artigo vale a pena ler, tem bastante coisa. Ele fez
uma revisão bibliográfica muito bacana, tá? Sobre o assunto, tá? E é gostoso de ler, é fácil, tá certo? Então foi um dos artigos que eu me baseei, tá certo? Para poder trazer para vocês. Então, a hialuronidase na dermatologia, gente, ela é off-label, tá? Vocês têm que saber disso e a paciente também, se você for usar nela, tá? Ser off-label não é errado, tá? A única coisa é que se você tiver algum problema, a paciente te acionar, você vai ter, realmente você pode não ter apoio, tá? Do Conselho Federal de Medicina, tá? Então é off-label. É importante que vocês avisem o seu paciente que para correção de problemas é off-label, tá certo? Que muitas drogas evoluíram na medicina dessa forma, sendo off-label primeiro, para depois ter a sua aplicabilidade correta, tá? E para quem usa ácido hialurônico, não importa se é off-label, a gente tem que saber usar, tem que ter no consultório, é obrigatório. Então, gente, pensando nas indicações, tá certo? As indicações da hialuronidase, tá? São nódulos, tá? Excesso de produto, depósito no plano incorreto, assimetrias, efeito Tyndall, granulomas e oclusão vascular. Nem sempre são devidas a má técnica, tá? Todos esses problemas podem ocorrer conosco, tá? Então, e a hialuronidase está indicada para tratar qualquer um desses problemas, tá certo? Por erro de técnica ou não. Uma coisa que é importante a gente saber sobre sobre a hialuronidase é a origem dela, tá? Então, a hialuronidase, a maioria são de origem ovinas, tá? Mas você tem a hialuronidase de origem bovinas e hialuronidase recombinantes humanas e bacterianas. Então, assim, são vários tipos de hialuronidase que a gente tem, tá certo? Então, vamos pensar o quê? Vamos pensar o que a atividade da hialuronidase depende. Ela vai depender do volume injetado, tá certo? Do volume de ácido hialurônico que foi injetado na paciente. Ela vai depender também do tipo de ácido hialurônico que foi injetado, tá certo? Vai depender da concentração desse ácido hialurônico, da coesividade do ácido hialurônico, mas o mais importante, vai depender da quantidade de cross-linking desse ácido hialurônico, tá? Por quê? Porque ele vai quebrar essa relação, tá? E muitas vezes as injeções podem e devem ser repetidas, tá? Então não é porque você usou uma vez e você não conseguiu o resultado que você não vai tentar novamente. Então muitas vezes a gente tem que injetar várias vezes, tá certo? Mas é importante lembrar que o cross-linking é muito importante. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei as hialuronidases que mais tem estudos no mundo, tá? E olha, que é a Ilanex, tá certo? A Vitrase, a Anfadase, a Hylease, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia, essas são as que mais são estudadas e usadas no mundo inteiro. Gente, nenhuma delas a gente tem no Brasil, tá? Nenhuma delas, tá? É importante que vocês saibam, tá? Olha, a maioria é americana, tá? Mas a Elase é alemã, tá? E a Hylease é do Reino Unido, tá? Então é importante que vocês saibam. E a maioria delas, tá, que você vai encontrar, são de 150, tá certo? A 300 unidades, tá? Por frasco, tá? Então é importante que vocês saibam que a maioria é de 150 a 300 unidades, tá certo? Então é importante, algumas necessitam de reconstituição, outras não, tá? Então, é importante que você saiba sobre essas hialuronidases? Sim, porque se você for na literatura médica, todos os estudos são baseados nessas, que nós não temos no Brasil. Eu vou explicar depois o porquê que nós não temos, devido à nossa vigilância sanitária, tá? Então, vamos lá. O que nós temos no Brasil que não temos? Então, essas aqui são as que nós não temos, que eu falei.
que é a Vitrase, que é a Hialase, que é a Hialosima. Essa nós não temos. E essas aqui são as que nós temos no Brasil, tá? Então eu vou falar para vocês das que nós temos no Brasil, tá certo? Que é importante que vocês saibam. Essas daqui, que é a Reductonidase, tá? Essa da MD Ceuticals, que é a hialuronidase da MD Ceuticals, e essa da Toscane, nós temos elas no Brasil e são estéreis, tá? São produtos bem seguros, mas são produtos que foram registrados no Brasil como cosméticos. A maioria deles, se você olhar a indicação dessas empresas, é tratamento de celulite, tá certo? Então, por isso que eles conseguiram o registro. Conseguiram como cosméticos, eles não são considerados medicamentos no Brasil, tá? Então, o uso deles foi registrado para usar sobre a pele e não dentro da pele, tá? Mas, ok, todos eles aqui podem ser usados desta forma porque eles são estéreis, tá certo? Esses aqui são manipulados, tá? Esses três, todos eles têm as 150 unidades ou 1.500 unidades, tá certo? Esses daqui são tratados da mesma forma de diluição, tá? Essa daqui muda um pouquinho, tá? Essa é a formulada, tá? A formulada, ela tem liberação da Anvisa para o sal, mas também não tem liberação de Anvisa para medicamento, tá bom? Eu, particularmente, tenho experiência somente com essas prontas. Eu tive uma vez uma experiência com essa, mas eu tive um problema de hipersensibilidade e eu já nunca mais usei. Usei ela apenas uma vez, tá? Então, hoje, a que eu mais usei na minha vida foi a Reductonidase, porque eu trouxe muito tempo da Europa, porque a Mesoestetique vendia nos congressos e eu trazia, tá? Há algum tempo eu tenho trazido também da MD Ceuticals e tenho usado sem nenhum problema também. E essa daqui, que é da Toscane, ela é nova. Essa empresa acabou de chegar no Brasil. É uma empresa que trouxe ativos para mesoterapia, que vocês vão escutar falar agora um tempo dela, tá? Mas são empresas sérias no mundo. Essas três empresas são muito reconhecidas mundialmente, tá? Mas elas estão no Brasil e vieram para o Brasil de forma cosmética, tá certo? Então vamos lá. E aquelas que nós não temos, né, infelizmente, mas é o que vocês vão olhar na literatura, são só sobre essas. Quase não tem nada sobre essas, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Então os artigos falam muito nisso, que a hialuronidase, você tem que considerar o cross-linking do seu produto. Então, se você tiver muito cross-linking, você vai precisar de muita hialuronidase. Se você tiver um produto com menos cross-linking, você vai precisar de menos hialuronidase. Isso é um fato, tá certo? Pensando na hialuronidase, outra coisa interessante, que vocês vão achar várias unidades de medidas da hialuronidase, tá? Então, você vai achar a UTR, que é a unidade de redução de turbidade. Turbidade é a capacidade de espalhabilidade, tá? Então, quando você tem essa unidade de redução dessa espalhabilidade, dessa turbidade, então é chamada de UTR, tá? Geralmente, algumas são medidas de UTR. A unidade internacional é a mais conhecida, tá? E que vocês vão ver muito aqui que eu vou falar para vocês. E a unidades por ml é a unidade depois de já diluído, tá certo? Então, você pode achar essas três unidades nos estudos científicos, tá bom? Então, é importante você entender cada uma delas e entender se a sua hialuronidase que você vai trabalhar, qual unidade e que ela se encontra. Então, esse estudo eu achei muito interessante, eu quero que vocês entendam um pouquinho, porque é um estudo bacana sobre produtos, tá? E sobre doses, tá? Então, foi o Hall que fez, Hall e colaboradores, tá? Que ele estudou o Restylane, o Juvederm, o Voluma e o Belotero, tá certo? E aí ele usou
essa dosagem, ele usou de 15 a 30 unidades internacionais do Hylenex para cada 0,2 ml de produto, tá? Então ele usou isso, tá certo? E aí o que ele encontrou? Ele encontrou que para diluir o Restylane foi muito fácil. Depois o Juvederm, depois o Voluma e o mais difícil para diluir foi o Belotero, tá certo? Então é importante entender isso, tá? Não que um produto seja melhor que o outro, não tô dizendo isso. O que eu digo é que se você souber que você vai precisar de mais hialuronidase pro Belotero, é importante, tá? Então, de 15 a 30 nesse estudo, o Belotero não sofreu muita ação com 30, tá? Já o Restylane conseguiu ser diluído com 15, tá certo? Então, o Juvederm e o Voluma ficaram os dois foram diluídos com 30 unidades para cada 0,2 do produto, tá? Então, é importante a gente considerar isso quando a gente trabalha com um produto de uma dessas linhas para poder saber mais ou menos quanto você vai precisar. E eles consideraram que menos de 15 unidades internacionais você não tem uma ação no produto, em 0,2 ml de produto. Então você tem que usar mais do que 15 unidades em 0,2 de produto, tá? Então é importante que vocês entendam isso, tá bom? Então esse estudo foi muito importante para a gente poder entender sobre doses. Então, na literatura, não há um consenso sobre a dose utilizada. Então, se utiliza na literatura várias doses, tá certo? Então, realmente não há um consenso. É importante vocês entenderem isso. O que eu vou mostrar para vocês é o que foi baseado em alguns estudos, tá? Que a gente consegue mais ou menos entender como funcionaria, tá? Então, na literatura, por exemplo, o Soparkar, ele acredita que mais ou menos 150 unidades internacionais, tá certo? Para cada 1 ml de produto. Então, você tem um ml inteiro, tá? Uma seringa inteira de 1 ml, você precisaria de 15 unidades internacionais para cada 0,1 de produto, tá? Que bate mais ou menos com aquele outro slide da conexão não tá muito boa, melhorou, tá? Então, o Hall, por exemplo, ele usou o quê? Ele usou 15 e 30 para 0,2. Você tá entendendo que é mais ou menos o que o Soparkar acredita. O Soparkar, ele utiliza para 0,1, 15. Então, no Hall era 30 para 0,2, que é mais ou menos o que o Soparkar indica, que seria 15 unidades internacionais para cada 0,1 do produto. Então, isso é importante a gente considerar. São esses dois estudos que eu mais gostei internacionais. Então, é importante que a gente considere isso. Então, pensando nisso, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, essa daqui, que é a hialuronidase da MD Ceuticals, que ela tem 1.500 unidades internacionais. Então, vamos lá. Se ela tem 1.500 unidades internacionais, se você diluir esse produto em 10 ml de soro fisiológico, você vai ter 150 unidades internacionais em 1 ml de soro fisiológico. E vai ter 15 unidades internacionais em 0,1 ml de soro fisiológico. Então, voltando no de cima, o que o Soparkar falava? Que você precisaria de 15 unidades para cada 0,1 ml de ácido hialurônico. Então, se você tem 0,1 ml de soro fisiológico, você vai usar 0,1 ml de soro fisiológico para diluir 0,1 ml de ácido hialurônico. Deu para entender, gente? Então, é muito simples. Eu acho que é uma regra fácil da gente entender, que é diluir um produto de 1.500 unidades em 10 ml e saber que cada 0,1 da tua seringa de 1 ml, você vai diluir 0,1 ml de ácido hialurônico, tá certo? É lógico, gente, se você está diante de um caso de oclusão, o que eu faço? Eu prefiro, num caso de oclusão, diluir em 5, tá certo? Porque eu vou usar muito mais unidades, então eu prefiro que ela esteja mais concentrada.
Então aí eu diluo em 5 e eu vou ter 30 unidades em 0,1, tá certo? Mas isso, então, em oclusão, eu prefiro diluir em 5 ml, tá certo? Mas é importante você saber que se você diluir em 10, você tem 15 por 0,1, e se você diluir em 5, você tem 30 por 0,1. Fique à vontade. Se quiser usar menos volume, dilui em 5, tá certo? Então, e aí você vai usar só 0,05 para cada 1 ml, tá? Então, essa é a regrinha mais importante que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Que vocês têm que ter isso fotografado do lado da cabeceira de vocês, do lado do consultório de vocês, bem fácil acesso, tá certo? E você diluindo, quanto tempo dura? Na bula, gente, na bula deve ser usado nas primeiras 2 horas. Nos estudos científicos, se você guardar bem guardado este produto, né, na geladeira e tudo, você conseguiria usá-lo até em 30 dias, tá? Eu não recomendo, porque é um produto que não é caro, que você não vai usar muito, então dilui na hora e usa na hora, tá? Essa é a minha recomendação para vocês hoje, tá? O que a hialuronidase pode causar, tá? Então, é importante que vocês saibam. No momento da aplicação, ela pode causar edema, eritema, enrugamento da pele, tá certo? E isso é normal. E pode durar de 30 a 50 minutos. Pode acontecer, tá certo? Então, se acontecer, tudo bem. Tá valendo, né? Porque quem usa hialuronidase é porque está com um problema, não é? Agora, se você está diante de uma injeção intravascular, tá? Esse autor, ele coloca algumas coisas interessantes para vocês. Então, é importante tratar nas primeiras 24 horas, tá? A hialuronidase vai ter mais efeito se você tratar nas primeiras 24 horas. Ele recomenda usar doses maiores quando você tem essa injeção intravascular. E usar em uma área maior. Então, se você teve a injeção numa área, você imagina que seja aquela área, você trata toda a área ao redor, toda a área que está sofrida, que tem aquela mudança de coloração. Então, tem área sofrida, você injeta em toda a área, fazendo múltiplas punturas, tá certo? E o que ele mostrou, esse autor, que eu achei super bacana, é que ela, mesmo você não injetando dentro do vaso, a hialuronidase pode atravessar a parede do vaso. Então, ela pode desobstruir o vaso, mesmo você injetando ao redor do vaso. Então, isso é muito legal da gente saber, tá certo? Que você não precisa colocar dentro do vaso que foi ocluído para que a hialuronidase haja. Então, você pode colocar ao redor, que ela atravessa a parede do vaso e vai lá tratar a sua obstrução. Outra coisa interessante são o quê? As reações adversas. Que todo mundo fala, ai meu Deus, eu morro de medo de usar a hialuronidase é perigosa, ela tem risco de alergias. Gente, então vamos lá. A hialuronidase não tem descrições na literatura de anafilaxia ainda, tá? Então não tem descrições na literatura de anafilaxia, isso é importante que vocês saibam. A reação anafilática, tá certo? Relacionada ao anestésico, é menor que 0,05, entendeu? Então pensa assim, se no anestésico é menor que 0,05, então na hialuronidase realmente é menor ainda, tá? O edema e a urticária, ela pode acontecer, o angedema e a urticária, em menos de 0,1%, tá? Então, a anafilaxia não foi descrita, mas o angedema e a urticária sim, mas é menos de 0,1%. A hialuronidase é muito usada em recém-nascidos, vocês sabiam disso? Importante que vocês saibam. É importante também que vocês saibam que ela é categoria C para grávida, não pode ser usada, tá certo? Então é importante, por isso que eu falo que às vezes não usar ácido hialurônico em grávida, não é porque não pode usar, mas é porque, além de faltarem estudos, é que você também não vai poder usar a hialuronidase na sua grávida. Pense nisso. Então, cuidado em pacientes alérgicos a abelhas e vespas,
tá? Eles acreditam que tem uma reação cruzada, né, com a hialuronidase, tá certo? Porque no veneno da vespa e da abelha tem hialuronidase. Então, gente, se você tiver alergia à abelha e vespa, tome cuidado com a hialuronidase, tá? E também evitar usar a hialuronidase quando você tem o quê? Quando você tem um processo infeccioso. Por quê? Porque você pode ajudar a difundir essa infecção, tá? Mas se eu precisar, Luciana, se tiver já infecção e eu precisar usar, aí você tem que fazer a cobertura de antibióticos maior, tá certo? Para poder usar a hialuronidase, tá certo? Talvez você precise usar, mas você tem que saber que ela pode difundir essa infecção. Mas no geral, gente, ela é segura. Na literatura, todos os autores falam, ela é segura. Então não pensem, não deixem de usar a hialuronidase por medo, tá? Então é muito importante que vocês saibam que vocês podem usar a hialuronidase se vocês precisarem, tá? Então os artigos falam que o risco de alergia é muito baixo, tá? Então, e só apenas lembrar da abelha, tá? Mas o risco de alergia realmente é baixo. Só para vocês saberem, essas são as hialuronidases do mercado. Eu fiz para vocês uma pesquisa de contatos dessas hialuronidases e dos preços delas, tá? Pode ter algum erro, tá, gente? Tá? Eu só tentei ajudar, tá bom? E aqui estão os valores, tá? Que eu achei na minha pesquisa, tá? Então tem a reductonidase, o contato de quem vende no Brasil, a MD hialuronidase, que é da MD Ceuticals, e contato de quem vende no Brasil. Essa Toscane, que entrou agora no Brasil, eu não tenho experiência com ela, tá? Ela é italiana, tá? E ela também, o contato da pessoa que vende. E o da Biometil, que eu não tive uma boa experiência com ela, tá? Mas também tem o contato dela aqui. O importante é que vocês escolham a hialuronidade de vocês, que vocês escolham qual vocês querem ter no consultório, que vocês saibam diluir essa hialuronidase, tá? E que vocês saibam usar. É o mais importante. Eu quero que todos os dermatologistas e todos os médicos que usam ácido hialurônico, todos vocês que estão me ouvindo, que vocês tenham a hialuronidase no consultório, tá? É de fundamental importância para vocês. Quem faz preenchimento tem que ter hialuronidase e tem que saber usar, tá certo? Aqui estão os meus contatos, o que vocês precisarem de mim, contem, tá bom? É um prazer mesmo dividir os meus conhecimentos com vocês, porque eu não quero que vocês passem muitas vezes pelo que eu passei. Certo, gente? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu vou ativar os comentários, porque se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês passam aqui para mim e eu vou tentar ajudar vocês com o que vocês tiverem de dúvida, tá certo? Eu passei para vocês as informações que eu consegui, tá certo? Espero que vocês aproveitem essas informações, que usem essas informações, tá? Porque realmente, gente, quando você tá diante de um problema, é muito difícil. E eu até acho, assim, deixa já como fazer de uma forma muito prática. Porque na hora da complicação, você não pensa direito. Na hora da complicação, o desespero é tão grande que se você já não tiver uma regra bem estabelecida, você acaba não aproveitando, tá certo? Então, guarda esse conhecimento de uma forma bem prática, tá? Eu já reverti com sucesso uma oclusão, sim, tá bom? Então, eu já reverti, tá? E eu reverti, sim, com a ajuda de um ultrassom, né? Que é importante também que você tenha o telefone de um ultrassonografista com vocês, porque eles ajudam muito, tá? Eu já tive, o meu único caso de oclusão foi labial, tá? Desde então, eu nunca mais usei agulha nos lábios, tá? Eu só uso cânula nos lábios, tá? Então, quem passa por isso, sabe, aprende muito.
em vários aspectos, tá? Então você aprende a ser humilde, você aprende que tudo pode acontecer com você, você aprende que você tem que ter à mão tudo o que você precisa, que você não pode só pensar em fazer, você tem que pensar em corrigir os seus problemas também, tá certo? Então fiquem atentos, saibam usar a hialuronidase, tá? E as que nós temos no mercado são boas. Eu lembro da época em que eu tinha que trazer na mala. Eu ficava desesperada. Eu sou fichada hoje na Polícia Federal por conta de hialuronidase. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente trazia porque era importante. Se eu faço com agulha ou com cânula, depende. Se o preenchedor foi feito bem na superfície, você fazer a multipunturas com agulha é interessante, tá? Agora, se você fez, por exemplo, na região das olheiras, se fez um Tyndall, por exemplo, ou se está no plano errado, na região da olheira em particular, eu aconselho vocês a fazerem com cânula, tá? Mas se for, por exemplo, numa área mais extensa, tá indicado a fazer multiponturas com agulhas na literatura médica, tá certo? Então é importante para vocês, tá? Eu vou tentar deixar gravado sim no IGTV, tá? O que acontece é que às vezes, não sei porquê, o IGTV não aceita. E é coisa do Instagram, realmente não é sempre que ele aceita, mas eu vou tentar, tá? Porque eu acho importante deixar isso para vocês, tá? E é importante que vocês saibam, por exemplo, faz num dia a hialuronidase, no outro dia a paciente vai retornar, se não melhorou o quadro clínico de obstrução, o que você faz? Você faz novamente, gente. Então é importante tratar nas primeiras 24 horas, mas casar com o paciente, acompanhar o paciente diariamente até tudo se resolver é fundamental, tá? Além da hialuronidase, óbvio, você tem que saber que você tem que usar o quê? A aspirina, tá certo? Você tem que saber que você tem que submeter a área a um calor local, usar, se possível, o PET de nitroglicerina. E se você tiver realmente o contato de um ultrassonografista, chamar o ultrassonografista para ele vai te guiar a aplicação da hialuronidase, tá certo? Então é importante que vocês façam isso, tá? Então não deixem de procurar o telefone do ultrassonografista na hora que você tá de complicação, tá certo? Então é importante que cada pessoa tenha o seu ultrassonografista, o telefone dele, bem fácil acesso, tá? Para você, às vezes, se você precisar, ele te ajudar, tá? Então, e você tem que ir fazendo. Você faz, aí observa, depois o que a Rafa falou é verdade. É importante manter a paciente com oclusão arterial pelo menos 1 hora na sua clínica. Pelo menos de 1 a 2 horas. A cada 30 minutos você vai checando a paciente, tá certo? Você vai checando a paciente e aí a paciente vai te dando melhora na hora, tá? O meu caso labial, eu tava com o ultrassonografista do lado. Até vou trazer o caso aqui pra vocês, se vocês quiserem. Porque o ultrassom mostrou direitinho aonde estava a obstrução, mostrou que eu coloquei a hialuronidase, mostrou ela desobstruindo, tá? Não foi uma obstrução arterial, foi venosa, então a paciente não tinha dor. Então quem acha que precisa de dor para ser oclusão, não precisa. A oclusão venosa não dói, tá? Então é importante que a gente não esqueça desses detalhes, tá? Então é importante ter o nome do radiologista, ter aspirina, ter a hialuronidase, ter de preferência alguém para te acalmar, também é importante, tá? Então, e não tem dose máxima, é isso mesmo, Rafa, não tem dose máxima, você pode usar, na dúvida, use mais que menos, entendeu? Então é importante. Eu tenho o telefone de alguns radiologistas em São Paulo que nos auxiliam, fora de São Paulo eu não conheço. Eu tenho 3 nomes em São Paulo que eu sempre tenho, eu posso passar para vocês, tá certo? E é importante vocês saberem, por exemplo, uma amiga minha agora teve uma obstrução arterial essa semana passada, por quê? Porque ela foi fazer o orifício de entrada, tá? Aqui nessa região, próximo ao jaw, e ela pegou a artéria facial.
e orifício de entrada só. Ela usou cânula. Só que o orifício de entrada, quando ele pegou a artéria faz o quê? A artéria puxa o preenchedor. Ela tem essa capacidade. O preenchedor foi colocado com cânula depois da artéria, mas a artéria tem tanta força que ela acaba puxando o ácido hialurônico para dentro dela e ocluindo. Então pense que não é a cânula que te protege só, porque no caso ela usou a cânula e ela teve uma obstrução. É menos risco usar a cânula? Lógico, realmente é menos risco usar a cânula, sem dúvida nenhuma. Tá? Hoje em dia eu só uso cânula. Eu não uso agulha para nada. Eu não faço um preenchedor com agulha. Todas as áreas em que eu preencho eu faço com cânulas. As áreas de risco e as áreas de não risco. Então eu acho que é uma coisa que eu aprendi às duras penas e eu não quero que vocês aprendam dessa forma. Então usem cânulas, tenham a hialuronidase, saibam anatomia, tá certo? Saibam o que fazer. Coloquem pessoas do lado de vocês para acalmarem vocês num problema assim, tá certo? Mas de qualquer forma, eu queria muito realmente passar esses conceitos para vocês, porque é importante a gente dividir com médicos isso, tá? De uma forma correta. Você sabe que na internet eu achei, inclusive, aulas de não médicos sobre hialuronidase, tá? É muito diferente, tá bom? Então, eu acho que nós médicos, a gente precisa fazer as coisas de forma diferente. Então, levantar a literatura, entender como funciona, entender as unidades, fazer uma diluição correta, isso tudo vai nos orientar a fazer um trabalho correto. O nosso paciente tem que saber que a gente não só preenche, a gente preenche e nós somos responsáveis por esse preenchimento do começo ao fim. Tá? Então, às vezes, para melhorar um resultado, quem que não erra? Quem que nunca errou um plano? Quem que nunca colocou um ácido hialurônico num plano incorreto, numa olheira, gente? Todos nós já passamos por isso. Então, e é importante que a gente corrija isso. É importante que a gente aplique de forma correta, tá certo? Então, olha, de qualquer forma, eu acho que eu tirei todas as dúvidas, tá certo? Depois eu vou tentar deixar gravado, sim, essa live, tá bom? Para vocês, porque eu acho que é importante que eu compartilhar conhecimentos com vocês para que vocês não sofram tanto como a minha geração sofreu. E eu quero deixar aqui um agradecimento em especial para a Ada, tá? Que foi minha grande mestre em preenchedor, em toxina, em tudo, e que estuda muito o assunto, né? Principalmente sobre a hialuronidase. Realmente eu gostei de saber que ela tinha mais esse artigo, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que é isso aí, meninos. Mais alguma dúvida? Tá tudo certinho? Então tá. Até mais, gente. Olha, quanto tempo aguarda para ver se o resultado para injetar novamente? Meia hora. Ela tem um tempo de vida, a vida média dela é bem rápida, eles colocam de 2 minutos até. Então ela age imediatamente, mas eu digo, para você ver a melhora clínica, espera 30 minutos. Para você enxergar a melhora clínica, é melhor você aguardar 30 minutos. E se não viu a melhora clínica em 30 minutos, se você não tiver ultrassonografista ao lado, como eu tive, graças a Deus, para te mostrar que ela foi desobstruída ou não, se você não tiver esse médico para te ajudar, aí você vai colocando até melhorar o quadro clínico. Vai melhorando o quadro clínico a cada meia hora, você pode colocar mais, tá certo? Então é isso, gente. Olha, vou tentar deixar gravada para vocês. E eu só queria lembrar vocês que nós vamos ter uma aula de melasma no domingo, às 4 da tarde, tá? Amanhã eu não vou ter aula, amanhã eu vou ter o meu curso de PRP, amanhã à noite e no sábado. Mas no domingo vai ter uma aula de melasma, o tratamento tópico e tecnologias. E na segunda, a aula de melasma, tratamento sistêmico, tá certo? Então eu acho que vai ser bem legal essas 2 aulas de melasma com pessoas excelentes que eu chamei para falar para vocês, domingo e segunda-feira, tá bom, gente? Então até mais, bom descanso a todos. Tchau, tchau.